Abertura em computação gráfica. Sequência de placas em diversos idiomas e diferentes desenhos. Em uma grande placa retangular, lê-se em letras estilizadas como funciona aí. Sem acesso adequado à água potável e esgoto. Marina Ou Campos, construída de apresentadora. material pouco resistente, ou ainda que abriga mais de 3 pessoas por cômodo. Se a casa tem ao menos uma dessas condições que eu falei agora, ela é considerada inadequada de acordo com a Organização das Nações Unidas. Embora as favelas sejam mais comuns em países em desenvolvimento, em países ricos, os bairros mais populares recebem o título de bairros marginais ou slums. Mas como eles são? Da Finlândia, considerado o país mais feliz do mundo, nós vamos saber agora. E quem vai mostrar é o casal Aimee e Sami. Então conta pra gente como funciona aí. Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Helsinki, Finlândia. Bandeira finlandesa tremula ao vento. No centro da imagem, uma antiga igreja com suas 2 torres e telhados pintados em verde. Ao redor do edifício está a cidade de prédios antigos e baixos. Barcos atracados em piers. Sami Eirola, influenciador digital. Santa Catarina, moro aqui na Finlândia desde 2006. Eu sou a Aimee, eu tenho 32 anos. Aimee Eirola, influenciadora digital. A Finlândia ficou em primeiro lugar no ranking de país mais feliz do mundo por 6 anos consecutivos. Eu acredito que isso deve despertar a curiosidade de muita gente de saber como que é a vida aqui, se aqui tem pobreza ou se tem desigualdade. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. O pobre finlandês tem um nível de vida bastante elevado. Se ele está desempregado, você ganha um suporte de desemprego, que é, no total, junto com o suporte de moradia, por enquanto, 1.300 euros por mês. 1.300 euros, tu consegue viajar, tu consegue comer, comprar móveis. E agora a gente vai mostrar como é que é um bairro pobre aqui na Finlândia. Então vamos ver. Bondinho em área urbana. De dentro de vagão de trem, câmera mostra muros pichados e locais arborizados. A gente chegou em Kontula, né? Aqui está a estação de metrô que está em reforma. E esse aqui é o bairro mais pobre de Helsinki. Esse aqui é a estação de metrô e o centro comercial. E aqui a gente pode ver a Hostil, é uma cadeira no meio do nada. E é para impedir que mendigo durma nele. Agora a gente está numa área residencial aqui de Kontula, e como vocês podem ver, são todos um monte de prédio quadrado. Esse aqui com certeza são os prédios mais baratos aqui. Mas tem tudo aqui, no sentido, chega saneamento, chega água, chega luz, chega internet. Por lei, né, aqui tem o posto de saúde e também o serviço social para jovens. E como vocês estão vendo, é um lugar livre agora, né? De manhã não tem ninguém, não deve ter nem aberto ainda. Ao todo, 1 bilhão de pessoas vivem hoje em favelas ou casas inadequadas. Cerca de 60% dos moradores de favelas do mundo estão na Ásia, principalmente na Índia, no Paquistão e em Bangladesh. A África é responsável por 24% desse total e a América Latina, liderada pelo Brasil, por 14%. Vinheta como funciona aí. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado Bernard Martins, que é cofundador do projeto Direito na Favela. Bernard, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu até uma certa dificuldade de explicar como é um bairro pobre na Finlândia, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a favelização e quais as características que identificam uma favela em países como aqui o Brasil. Vamos lá. Para entender um pouco de favela no Brasil, nós temos que confundir um pouco a história da formação do Brasil, né? As favelas começaram desde quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808. Ela ocupou um pedaço do Rio de Janeiro e desabrigou um tanto de gente que começou a criar pequenas favelas no Brasil. E esse fenômeno foi aumentando exponencialmente, né? Principalmente depois também da abolição da escravatura. Aí lá em 1888, quando o Estado brasileiro jogou milhões de pessoas literalmente nas ruas, né? Sem qualquer colchão social, sem qualquer lugar para essas pessoas morarem. Então você teve esse fenômeno do próprio Estado brasileiro forçando as pessoas a construir não, né? A morar em favelas, morar em lugares precarizados, lugares invadidos, sem qualquer infraestrutura urbana. Então o que é favela, né? Pessoas tentando ganhar vida em locais informais, sem qualquer estrutura de transporte, saúde, emprego,
ao longo de toda a história do Brasil, né? Nos países mais ricos, como a gente viu agora, por exemplo, o saneamento básico não chega a ser um problema grande, né? Agora, em países em desenvolvimento como o Brasil, o saneamento básico é um problema. Ele é um direito também do cidadão brasileiro? Não só um direito em abstrato, mas é um direito constitucional, né? O saneamento básico, apesar de não estar literalmente no rol dos direitos sociais, né, na artigo 6º da Constituição, ele está intimamente ligado com o direito à moradia, com o direito social, com o direito ao bem-estar. Não existe moradia e bem-estar sem saneamento. Isso é óbvio que o direito ao saneamento básico é um direito, inclusive, constitucional. E mais, desde 2010, a ONU, em uma Assembleia Geral, baixou uma resolução colocando o direito ao saneamento básico como um direito humano. Então, mais do que um direito constitucional, é um direito humano e é um direito reconhecido pela legislação específica, né, que agora é o marco legal do saneamento básico. Vamos voltar à Finlândia, porque a e-mail Sami vão mostrar que o governo oferece auxílios para pagamento de aluguel, ajuda para comprar alimentação e outros benefícios. Vista panorâmica da cidade com seus edifícios baixos em frente à marina. Igreja com uma torre e abóbada no alto. Sami Eirola, influenciador digital. Aqui na Finlândia, por lei, todo município tem que ter serviços públicos. Então, ali no centro tem biblioteca, escola. Ali onde a gente estava, né, na estação. Então, serviços aqui não faltam. Tu não precisa viajar lá pro centro para ganhar atendimento. Só se for por alguma coisa muito complicada, que aí eu acho que vai para o Hospital de Meilat, que fica ali no centro. Mas, como vocês podem ver, tudo bem arborizado, asfaltado e limpo. Assim, sujeira não tem, mesmo que isso aqui é um bairro pobre de prédio tudo igual, bem estilo europeu. Uma dúvida, as pessoas têm vergonha de... Aimee Eirola, influenciadora digital. Tinha vergonha de falar de onde morava. Eu lembro que uma amiga falou o bairro que ela morava, e aí uma colega dela falou, nossa, não tem vergonha de falar que mora pra lá, não? Ah, eu falo que eu moro pros lados lá da Zona Norte, mas não falava o bairro. Não sei se tem esse estigma todo, sabe? Tipo, pô, aqui é quebrada, Zona Leste de Helsinki, sei lá. Eu não sei se eles têm vergonha, por lei, né, tem prédios com mais caros e apartamentos mais caros, apartamentos mais baratos, é tudo misturado. Quanto mais pobre o bairro é, mais murais coloridos tem para tentar compensar o visual cinza desses prédios aqui. Mas aí o bairro rico não precisa de grafite, expressão artística, é só arquitetura mesmo. Então, vocês podem ver, aqui a gente passa já por 2 parquinhos, tem lugares aqui para criança brincar, mesmo que esse aqui é o bairro mais pobre. Aqui também é por lei, todo apartamento tem que ter um pátio com lugar para brincar. Acho que só os prédios mais antigos, tipo antes da década de 60, que não tem esse tipo de estrutura. Mas ó, aqui tem uma horta comunitária. Sobre a grama, vários caixotes com diferentes tipos de hortaliças cultivadas. Então é isso. É claro que a vida aqui não é perfeita, né? Tem muita coisa ainda que precisa melhorar em relação a isso de desigualdade, principalmente em relação aos imigrantes. Mas o Estado meio que assegura o básico para todo mundo, sabe? Não tem as mesmas dificuldades. A gente não passa por aqui as mesmas dificuldades que a gente passava no Brasil. Essas foram nossas percepções na Camina. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Bernard, quando a gente fala em favela, não tem como deixar de falar também em direito à propriedade, porque os moradores de favela normalmente não têm o título da propriedade do imóvel, né? A falta desse direito gera aí outras consequências. Quais são? Bernard Martins, advogado. A pessoa, ela simplesmente não tem o título da propriedade onde ela mora, onde a família dela mora, onde às vezes a mãe morou, onde o avô morou. Ela simplesmente ali está na condição de possuidora, mas não de proprietária. E gera problemas no dia a dia da pessoa. Vou contar um caso que aconteceu essa semana aqui em Belo Horizonte. É um morador de uma favela me contando que ele tem que contratar o gato da água dele, o gato da energia dele, o gato da TV a cabo dele, que ele não consegue contratar direto com essas companhias, seja de energia, seja de internet, seja de água. Então, você, quando não dá esse título de propriedade, você relega e você manda o cidadão para a informalidade. É o Estado não reconhecendo uma situação que ela não é só de fato, mas também já deveria ser de direito, e jogando essas pessoas para a informalidade. Vou dar um outro exemplo. Na maioria das favelas do Brasil, as pessoas não conseguem receber os produtos que entram na internet, porque não tem um CEP organizado, mora num beco, mora numa viela.
e o Correio simplesmente só entra, ou as outras empresas de transporte. Então a pessoa não tem direito nem de receber um produto na sua casa. Ela compra um celular, ela compra uma geladeira, ele não consegue receber em casa. Olha como que a gente relega a pessoa para, de novo, né, para subsistência, para falta de cidadania. É muito triste isso. Outra coisa, por exemplo, algumas prefeituras pedem o direito de propriedade para a pessoa poder conseguir o alvará do negócio que ela abriu. Aí lá vai, mais uma vez, o cidadão de favela não consegue abrir um negócio porque não tem a propriedade dele aqui em São. Então, mais interessante, né, que o Brasil perde muito como país, quando você dá direito de propriedade para cada morador da favela, você gera riqueza para o país. Por que riqueza? A pessoa vai poder transacionar o imóvel dela, pode comprar, pode vender, ela vai ter mais segurança para investir no imóvel, para crescer o imóvel, para expandir. Ela pode dar o imóvel dela em garantia para abrir um negócio, para comprar um carro, uma casa, uma outra casa. Quando a gente não dá isso, a gente trava a favela, a gente não deixa ela circular dinheiro, a gente não gera riqueza para o país. Quantos bilhões e bilhões serem injetados na economia se a gente regularizasse essas transações imobiliárias dentro da favela? Mesmo sem essa regularização, vamos dizer assim, da situação, a pessoa que mora na favela também tem os direitos a serviços, ao acesso aos serviços básicos, como um serviço de saúde, um posto policial, segurança pública, né, lazer. Como é que fica? O Estado deve oferecer, ainda que essa região, esse bairro seja, vamos dizer assim, considerado informal, não seja legalizado? Não é só direito da pessoa, mas também dever do Estado a prover o bem-estar da pessoa, a prover a segurança, a prover o mínimo urbanístico do lugar que ela mora, né? Não tem razão de existir no Estado se não for para exercer, né, os deveres de criar o bem-estar da população. E não é só um discurso retórico, né? Isso está, inclusive, previsto na Constituição, como um dos fundamentos da República Brasileira, no artigo 3º, direitos fundamentais, no artigo 5º, direitos sociais, no artigo 6º. Então, assim, são direitos positivados, direito da pessoa. É um contrassenso a gente dizer se a pessoa é cidadã, mas um cidadão só formal, mas um cidadão de direito, a gente dá essa oportunidade para a pessoa, não dá? O Brasil tem que refletir melhor, né, a necessidade que é trazer essas pessoas para a cidadania plena, né, do lugar que elas moram, que é o começo de tudo. Excelente. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, a gente volta já já. Vinheta, estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta, voltamos a apresentar Como Funciona Aí. O Como Funciona Aí está de volta e a gente desenvolve Marina Campos, apresentadora. Conhecido como um dos mais igualitários do mundo, onde menos de 1% da população vive em condições consideradas precárias, a Noruega. De Oslo, o brasileiro Adam mostra pra gente onde estão e como são os bairros considerados mais pobres do país. Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Oslo, Noruega. Bandeira norueguesa a tremular no mastro próximo a um fiord. Sequência de cenas aceleradas da cidade. Adam Souza, coordenador de projetos sociais. Oi pessoal do Como Funciona Aí, o meu nome é Adam Souza, eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC-Rio e moro em Oslo, na Noruega, desde 2022. Então a pobreza na Noruega ela não é muito nítida, mas em alguns bairros você consegue perceber, né, algumas estruturas mais hostis que também te colocam numa situação, num sentimento de pobreza, porque você consegue perceber nas estruturas uma certa diferença na arquitetura da cidade. Essa área que eu tô filmando é na área considerada Oslo Antiga. É uma área mais central, então aqui a gente consegue visualizar um pouco como é a estrutura dos edifícios e que isso vai mudar de acordo com o bairro que a gente vai visitar. Porque vai ser a partir de pequenos detalhes da arquitetura, às vezes uma arquitetura mais hostil, e aí ali a gente consegue perceber então como essa pobreza pode ser entendida.
Bem, aqui na Noruega, então, se você é considerado pobre, se você mora numa área um pouco mais distante do centro, isso não quer dizer que você não vai ter uma educação de qualidade, que seu lixo não vai ser recolhido. Todos os serviços, eles vão estar ali disponíveis para você, o que no Brasil é um pouco diferente, né? Quando a gente fala nas comunidades, nas favelas, né? Que aí você não tem lá alguns serviços básicos, né? Como coleta de lixo, as escolas às vezes não funcionam, né? Você tem a questão do tráfico, que é muito forte. Aqui, isso basicamente não existe. Mas essa pobreza, ela pode ser entendida, né? Como uma dificuldade financeira para que você consiga ter acesso a alguns serviços, né, ou alguns privilégios da sociedade. Centro movimentado da cidade com fluxo intenso de bondinhos e pessoas. O artigo 6º da Constituição Federal garante direitos sociais a todos os cidadãos, incluindo os moradores de favelas. Veja o que diz. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. A Constituição garante ainda aos brasileiros em situação de vulnerabilidade social uma renda básica familiar. Vinheta como funciona aí. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado Bernardo Martins, que é cofundador do projeto Direito na Favela. Doutor Bernardo, a gente percebe que tanto na Noruega como na Finlândia, algo em comum, que é a presença de imigrantes nesses bairros mais pobres. Essa não é a realidade aqui no Brasil. E quem são os moradores das favelas brasileiras? Hoje a presença de imigrante em favela no Brasil está restrita mais à região norte, né, com a crise recente dos refugiados da Venezuela. Então você percebe em Manaus, por exemplo, que existe um movimento de inserção desses refugiados que não conseguem qualidade de vida na cidade indo para essas favelas. Mas a favela brasileira, em média, sobretudo, ela majoritariamente de pessoas negras que até hoje nem todas conseguiram romper por esse preconceito estrutural com essa pobreza ainda, e geração em geração ainda continuam morando nas favelas. Depois você teve esse movimento de migração interna, né? Que são os refugiados da seca, o próprio êxodo rural que veio para a cidade já no século XX. Então, a formação das favelas brasileiras, elas são, sobretudo, feitas pelos próprios brasileiros, né? Por nativos brasileiros. Já no primeiro mundo, as favelas, não é nem favela, né? Os bairros mais pobres, eles são compostos, sobretudo, por imigrantes, né? E a gente percebeu também algo em comum, tanto na Noruega como na Finlândia, eles relatam que esses bairros estão longe do centro da cidade. Aqui no Brasil, essa também não é uma realidade. As favelas, nós temos favelas dentro da cidade. É importante entender que a favela é um espaço também empreendedor, que ela pode movimentar, inclusive, aí o dia a dia das cidades. No Brasil, você tem, lógico, vários tipos de favela, mas dois no especial, né? Você tem a favela do grande centro urbano, você fica na região central desse grande centro urbano. E essa favela, digamos que uma favela que ela é pobre, mas não é miserável. Todas as favelas hoje do Brasil somadas são 15 milhões de habitantes. Nós estamos falando de uma população comparada ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina. Nós estamos falando de um PIB de favela de mais de 200 bilhões de reais. Seria um dos 10 maiores PIBs, 11 maiores PIBs do Brasil. Por outro lado, você tem as favelas de região metropolitana, de periferias, que essa sim já é uma favela mais miserável, né? Vamos voltar para a Noruega. O país que costuma estar no topo do ranking de qualidade de vida oferece ajuda para quem está com dificuldade para pagar as contas e tem uma agência própria para isso. É com você, Adam. Edificações baixas em área arborizada em frente a um pier. Sequência de cenas com construção moderna e baixa com uma grande rampa que adentra o mar. Um grande navio de passageiros próximo da cidade. Adam Souza, coordenador de projetos sociais. Que é uma agência do governo que está ali para te dar toda a assistência necessária social para que você consiga aliviar algumas dessas dificuldades, né? Essa agência ela é responsável pela liberação de alguns benefícios, né? Licença paternidade, licença médica, mas ela também está ali para te ajudar na reinserção no mercado de trabalho, se você tiver alguma dificuldade, né, em pagar suas contas. Aqui nós estamos caminhando em direção a Greenland e hoje é sexta-feira e tem
a distribuição de alimento. Aquelas pessoas que estão ali na frente, elas já chegaram para retirar a senha, para retirar alimento, que vai ser distribuído às 11 horas da manhã. Hoje são 9 horas agora, 9h26 da manhã. Estou aqui com a minha colega, a Fátima. Ela é norueguesa e eu vou perguntar para ela o que ela acha ou como ela visualiza o que é a pobreza na Noruega. Fátima, how would you describe poverty in Norway? What is that for you? For me, as someone who moved here in, É como eu percebo a pobreza na Noruega. Ela é muito mais sobre a diferença de renda e sobre esses sentimentos né, de cada indivíduo e sobre o acesso a alguns serviços ou alguns equipamentos de lazer. their intake and their jobs. Doutor Bernard, a gente sabe que a realidade da economia brasileira é muito diferente da Noruega. Como as favelas brasileiras resolvem essa falta de acesso aos serviços? A favela, a necessidade... Bernard Martins, advogado. De forma até ruim, mas ela gera uma criatividade, né? Então, a favela tem iniciativas empreendedoras muito fortes, né? O próprio exemplo que eu disse da favela que não tem CEP. Hoje nós temos uma startup aí no Brasil que ela criou um tal de CEP digital. As empresas entregam na porta das favelas os produtos e essa empresa criou o CEP fictício dentro da favela. São mais de 20 favelas hoje que fazem esse serviço. Então, você vê que é a favela se organizando para resolver os problemas da favela. Um problema, como que também se resolve? É uma coisa ruim, mas não tem opção, são os gatos. Não chega água, não chega luz de forma formal, mas ela vai chegar de alguma forma. Ninguém vai ficar sem água, sem luz, sem energia em casa, né? Então, a favela se organiza disso, para o bem ou para o mal. Deveria o Estado aproveitar essa força criativa da favela e organizar ela para pôr mais a economia, para o desenvolvimento econômico não ser ele simplesmente o desenvolvimento em si mesmo, mas um desenvolvimento social, né? A gente perde muito empreendedor na favela porque a gente não consegue organizar ele, a gente não consegue empoderar ele. Quantas mentes brilhantes a gente vê na favela, quantas iniciativas que a gente vê, né? É impressionante tanto que o Brasil perde um pouco essa grande fonte de riqueza, essa grande fonte de receita no Estado brasileiro. Eu queria que você explicasse agora, doutor Bernardo, um pouco qual a contribuição do projeto Direito na Favela, como ele funciona, como que ele nasceu. Pela primeira vez, um projeto leva os advogados para atender nas favelas. Você tem muito projeto social que atende o cidadão da favela, mas ele atende no asfalto, né? Você não tem o advogado entendendo qual que é a realidade da favela. É um atendimento muito frio, e se eu não entender a realidade do meu cliente, seja ele rico, pobre, branco, negro, eu preciso entender a demanda dele. O que a gente faz? Nós vamos com essa comunidade dos advogados dentro das favelas, a gente conversa com as pessoas, com os moradores, a gente tenta entender os problemas dele, seja numa advocacia contenciosa, que é separação, medidas restritivas, às vezes, de aproximação, de violência doméstica, regularização fundiária, todo esse tipo de atendimento, mas tem um atendimento que eu acho ele ainda mais multiplicador, né? Que é o atendimento que a gente faz a pessoa entender os direitos dela. Eu sempre faço essa frase que ela é muito importante, né? Para a pessoa poder exercer o direito dela, ela tem que saber qual que é o direito dela. Então, nosso projeto também tenta muito dar essa informação do que a pessoa tem direito. Eu tenho direito à aposentadoria, eu tenho direito ao LOAS, Programa de Assistência Social, eu tenho direito à isenção de algum tributo, para eu regularizar meu comércio eu tenho que fazer isso ou aquilo. E a gente vai levando, às vezes, muitas entidades parceiras, né? A gente leva o SEBRAE, o CREA, o CAL, para também explicar para as pessoas como que pode regularizar e melhorar a vida delas, às vezes, com uma simples informação, né? E quando eu explico para, 20 pessoas como que faz para aposentar, qual que é o direito de aposentadoria, o direito trabalhista, as pessoas vão levar para a casa delas, isso vai multiplicar, vira 100, vira 1000, e é um efeito cascata, né? Então, e junto com esse projeto de direito nas favelas, a gente leva os grandes escritórios de advocacia para dentro das favelas. Vamos lembrar que a média do estudante de direito ele vai ser uma pessoa branca, de classe média, e agora, quando eu levo esse
escritórios grandes para serem parceiros nossos, você leva essas pessoas para entenderem como é que é o mundo. Essas pessoas voltam para dentro dos escritórios com uma outra formação humana, né? Uma formação muito mais plural, muito mais humanística e diversa. Doutor Bernard, muito obrigada, parabéns pelo projeto. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, no X, antigo Twitter. É só digitar @Rádio ITV Justiça, você encontra tudo lá. Até a próxima. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sábio William. Operação de PT Ricardo Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vazzi. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de Serviços e Infraestrutura, Célio Ramos. Gerência da Gestão de Conteúdo, Viviane Yanagi. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social, Mariana Oliveira.